Ezequiel capítulo de número 37, verso 1 a seguir, o texto diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou para um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no meio do vale. Os ossos estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, podem esses ossos tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Farei aparecer tendões em vocês e farei aparecer carne e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e então vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve barulho e movimento de som de chacoalho, e ossos se ajuntaram, cada osso com seu osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas neles não havia espírito. A seguir o Senhor me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos ao espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, o espírito entrou neles, eles receberam vida, se puseram de pé e era um exército muito grande. Aleluia. Antes de você se assentar, nós vamos orar. E que nessa oração que vai anteceder a palavra, que a nossa oração seja: Senhor, coloca minha mente cativa ao céu. E que todo encantamento de mente seja lançado por terra. Às vezes a gente vem para a igreja com um anseio que Deus fale com a gente de modo individual e profético. E nós sabemos que Ele fala, né, pastora? Mas Deus nunca vai falar com todo mundo individualmente. Mas Deus sempre fala conosco através dos louvores, através da palavra. Ele já falou comigo hoje e eu dei graças a Deus porque Ele diz para mim: eu estou por cima dessa tempestade. Ramaná, Sorianda, Ramanai. Vamos orar? Paizinho querido, amado da nossa alma, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora. A nossa oração como igreja, e sendo igreja reunidos neste lugar nessa noite, é para que o Senhor continue falando e não se cale. Coloca a nossa mente cativa ao céu e que todo encantamento de mente seja lançado por terra. Cerca esse lugar com a Tua glória, papai querido. Nos encha, Senhor, nesta noite. Reaviva, Senhor, a Tua igreja e o Teu povo. A Tua palavra, ela é poderosa e suficiente sobre a nossa vida. Cura, liberta, restaura, edifica através da palavra nessa noite. Nós oramos assim crendo no nome de Jesus. Amém? Senta aí adorando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O texto que nós lemos, ele é um dos textos, para não dizer o texto mais conhecido do livro do profeta Ezequiel. Ele vai retratar a visão que Deus dá para Ezequiel acerca do vale de ossos secos. E na verdade, essa visão, ela é extraordinária e ela representa a ausência de esperança do povo de Deus no cenário do exílio, de cativeiro. Ezequiel, ele foi um profeta chamado no mesmo tempo do profeta Daniel, no mesmo tempo do profeta Jeremias. A diferença é que Daniel vai profetizar dentro dos muros da Babilônia, Jeremias vai profetizar para aqueles que haviam ficado, e Ezequiel vai profetizar à beira do rio Quebar, que é como se fosse a periferia da Babilônia. Quando eu tenho essa informação, pastora Eunice, eu consigo entender e compreender que, independente do lugar geográfico onde nós estamos inseridos, independente da posição social que nós ocupamos, até mesmo ministerial ou eclesiástica, sempre Deus vai levantar um profeta para trazer uma palavra para o nosso coração. Em tempo onde muitas pessoas se sentem esquecidas e chegam a afirmar: ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, eu não tenho chance. Eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite: quem precisa te ver já te viu.
Aleluia. O Senhor já te viu, conhece a tua história, e uma hora Ele vai decidir falar com você individualmente, de forma profética, para dizer: ei, eu te chamei para algo extraordinário. O texto, como eu disse, vai representar a ausência de esperança. É tão bem verdade que depois do verso 10, que foi até o momento onde eu encerrei a leitura para ministrar para vocês nessa noite, o próprio Deus vai esclarecer isso para Ezequiel. E Deus vai dizer: olha, o meu povo se encontra como esses ossos sequíssimos. Quando o salmista vai escrever, se não me falha a memória, no Salmo de número 137, acerca do exílio, acerca dessa condição, ele vai dizer assim: como podemos nós cantar canções alegres, quando os nossos inimigos nos dizem: canta aí uma canção de Sião, se nós só sabemos sentar, chorar e nos lamentar. O salmista estava dizendo: ei, nós já pegamos os instrumentos, a harpa, e lançamos no salgueiro, porque no nosso coração já não tem esperança mais. O salmista estava dizendo assim: olha, nós não temos mais alegria para adorar, nós não temos mais alegria para glorificar. E Deus estava dizendo: Ezequiel, o meu povo está no meio do vale, não consegue adorar, não consegue glorificar mais. Irmãos, nós sabemos que vale faz analogia à luta, à dificuldade. E diga-se de passagem, todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos enfrentando um vale. Eu não estou dizendo de um vale de modo individual, eu estou dizendo de um vale global chamado pandemia. Todos nós estamos passando por isso, vivendo dias que nunca imaginávamos viver. Essa geração vai ser escrita na história com isso, a nossa geração. Se você não perdeu um familiar, provavelmente perdeu um amigo ou um conhecido no meio dessa pandemia. Algumas pessoas, um amigo meu esses dias, ele me mandou uma mensagem, eu fiz faculdade com ele, ele disse: missionária, por favor, ore pelos meus pais que eles estão na UTI. E no outro dia ele me manda mensagem 11h15 da manhã, dizendo: mamãe morreu. 18h30 da tarde ele diz: papai também morreu. No mesmo dia, perdeu os pais. Ele mandou um áudio para mim e disse: eu não vou suportar essa situação. E quantas pessoas, isso não é exclusividade dele, estão passando por situações iguais ou semelhantes a essa. É um vale de modo global. E o texto vai dizer que Deus conduz o profeta Ezequiel para o meio do vale. Sabe o que eu acho interessante aqui, pastor? Que não é o diabo que coloca Ezequiel no vale, é Deus. E às vezes a gente quer diabolizar tudo, né? O pneu do carro estourou, a culpa é do diabo. 6 anos que não trocava o pneu, não fazia manutenção, a culpa é do diabo. Eu estou toda endividada, a culpa é do diabo. Estoura o cartão de crédito, a culpa é do diabo. E já observou como a gente quer fazer isso e acha que tudo é o diabo? Nem todas as dores e dificuldades que nós enfrentamos é o diabo. Missionária, a senhora está querendo dizer que existem situações que vão na contramão daquilo que nós achamos que é bom, que é Deus? Sim. Sim. Aí eu me lembro de uma menina chamada Axa, descrita lá no livro de Josué. Vai dizer assim que Axa é filha de Caleb. Caleb vai ganhar uma terra. Só que a Bíblia diz assim que essa terra, ele vai dar uma parte para a filha e para o genro, Otiniel, que posteriormente se torna um dos juízes de Israel. Só que essa terra que Axa ganha é uma terra seca. E terra seca não floresce, não cresce, não produz. É uma terra sem água. O texto vai dizer que Axa chega no marido e diz: amor, vai lá, pede para o papai dar uma terra com água para a gente. Mas ele diz: não, o pai é teu, pede você. A Bíblia diz que Axa sobe num jumento, e quando ela chega até o pai dela, ela cai prostrada, de joelho. E quando ela cai aos pés do pai, o pai diz: o que tu precisa, filha? Pai, tu me destes terra no Neguebe, só que não são terras secas. Dê-me também terra com fontes. O pai vai dizer: filha, toma fontes inferiores, mas toma também fontes superiores. Sabe o que eu entendo com isso, pastora? O mesmo pai que deu terra com fonte foi o pai que deu a terra deserta. Por que isso, missionária? Para que Axa voltasse para o lugar de onde nunca deveria ter saído, para os pés do Pai. Aleluia. Nós precisamos entender que existem situações na nossa história que é o céu nos alertando: volta para os pés do Pai. Volta para a presença do Pai. Esse deserto não vai te matar, essa tempestade não vai te parar. É o Senhor dizendo: eu te quero de novo na minha presença. Eu quero você de novo
novo na minha presença. Ei, em alguns lugares e para algumas pessoas a pandemia fez o povo se voltar para Deus, mas eu tenho me preocupado. Eu digo isso lá por Minas Gerais, onde eu congrego, sou líder das irmãs. Eu organizei um jardim secreto recentemente com as irmãs, pastora, e tínhamos todo o protocolo de distanciamento, uso de máscara, tudo aquilo que a gente já sabe, decorado, né? E muitas disseram, eu não vou não, missionária. Eu disse, mas por quê? Porque eu estou com medo do Covid. Aí eu disse para uma irmã, esses dias eu fui no Partage é um shopping, eu estive lá. Diz para ela, fui lá no Super Luna, que é um supermercado grande, tipo Extra daqui, eu te vi lá também. Mas eu não te vejo na igreja. Eu te vejo na padaria, te vejo na rua. Aí para a igreja não pode ir porque está com medo do Covid? O Covid só atua aqui? Sim ou não? Não. Ele está em todo lugar, porque é um vírus, pega no ar. Aí as pessoas vão usar desculpas para fazer aquilo que já queria fazer. A dizer, não vou porque estou com medo, não vou porque tem o Covid, não vou porque tem a pandemia. Mas se, igual uma amiga minha me disse hoje de manhã, ela disse, ei Lorena, diga que tem R$100 lá no banco para ele. A fila pode ser de 5 horas, um em cima do outro que está lá. Mas para a igreja, para buscar a Deus, não quer ir. Eu não estou aqui para exortar ninguém, porque eu não sou pastor nem a pastora da igreja. Eu estou aqui para dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Muita gente está vivendo o vale porque não volta para os pés do Senhor. Muita gente está enfrentando dores porque não reconhece que precisa voltar para a presença do Senhor. Aí o texto vai dizer assim: e o Senhor colocou Ezequiel no meio do vale. Eu gosto muito dessa palavra meio, irmãos, porque se você me perguntar assim, missionária, qual é o meio aqui da igreja? Eu vou dizer, bom, eu preciso perguntar ao pastor qual é a metragem, que aí eu te dou o meio. Porque para a gente saber o meio de algum lugar, nós precisamos saber o tamanho desse lugar. Então quando o texto diz assim, irmãos, que Deus pega Ezequiel e coloca Ezequiel no meio, eu estou entendendo que Deus está dizendo, Ezequiel, eu conheço o tamanho do teu vale. Eu sei exatamente o tamanho desse vale. É o Senhor dizendo para nós nesta noite, eu sei das tuas dores, eu sei das tuas dificuldades, eu sei das tuas limitações, eu sei das tuas ansiedades. É o Senhor dizendo, eu conheço o tamanho do teu vale. Aleluia. Aí o texto diz assim, que Ezequiel está no meio do vale. Os ossos são sequíssimos, o estágio de decomposição avançado. Só que Ezequiel vai começar a andar de um lado para o outro. Ezequiel está no meio do vale e ele está fazendo isso daqui, ó. Ele está andando, andando, andando. É fácil andar no meio do vale, irmãos? Não é. Mas o Senhor não nos chamou para ficar parado. Minha mãe, dia 3 agora, fez 1 ano que o Senhor recolheu ela, pastora. Até um dia eu ia pregar aqui, se não me engano, e foi quando ela internou, né? E eu lembro que no dia que a mamãe morreu, eu já estava morando em Minas. E nós viemos quando ela foi internada. E eu não tive como visitá-la no hospital por conta da pandemia. Nós fomos para Turvânia, 88 quilômetros daqui, para a casa dos meus avós. Aí eles ligaram do hospital, dizendo assim, vem, traz a documentação. Aí a gente já entende o que aconteceu. E acabou que nós conversamos particularmente com a médica dela, e a médica confirmou o óbito para nós. Nós viemos para resolver toda a questão burocrática, né? E quando nós estávamos no caminho de Turvânia para Goiânia, minha irmã dentro do carro, desesperada, sem chão. Um amigo dela foi com a gente, tentando acalmar ela, Marcelo dirigindo, né? Aquela situação de luto. E o meu celular tocou. E eu disse, não vou atender, eu não sei quem é, eu não estou bem para atender telefone agora, mas a pessoa continuou insistindo. Falei, bom, de repente alguém lá da minha avó que precisa falar alguma coisa, e atendi. Quando eu atendi, uma pessoa me disse assim, missionário, eu sei que a sua mãe morreu, mas eu estou precisando de oração, a senhora pode orar por mim? Eu falei assim, não posso não. Ele desliguei o telefone. Fui grossa, mal educada, porque eu me senti ofendida, pastora. Eu estava no meu momento de dor, no meu momento de luto. Eu precisava ser confortada. Eu precisava de oração naquele momento. Eu cheguei a dizer para meu marido, olha que abuso, amor, tu entendeu o que aconteceu? A menina me ligando para pedir oração, o povo não tem vergonha na cara, não.
nós fomos no hospital, nós vimos o corpo da minha mãe, nós fomos para a funerária para fazer liberação do corpo, pagar algumas coisas, aquela série burocrática, e a pessoa insistindo. Eu falei, mas não tem lógica um trem desse. Cheguei em Turvânia, já tinha gente na casa da minha avó, chegamos lá 4 horas da manhã, fui fazer café para aquele povo, e a pessoa ligando, e eu falei, Jesus, espera aí, breca essa mulher, tem misericórdia de mim. Sabe o que o Senhor me disse? E porventura, chamei eu você para fazer a minha obra só quando está tudo bem? Aquela palavra veio de encontro com aquilo que eu achava que eu estava certa. Sabe o que o Senhor estava me dizendo? Está de luto? Vai fazer a minha obra. Está doendo? Vai fazer a minha obra. Ramassoramanai. Eu orei com meu coração rasgado, eu precisava ser confortada. E o Senhor falou poderosamente com aquela mulher naquela noite, pastora. Ela precisava de conforto também. Quando fomos para o momento do culto fúnebre, a pastora da mamãe disse assim, prepara a palavra missionária, que é a senhora que vai ministrar a palavra. Falei, Jesus, já está bom, né? Eu já entendi o recado. Eu ministrei a palavra no culto fúnebre da minha mãe, passaram-se cerca de 4 meses. A moça que arrumou o corpo da minha mãe, que trabalhava na funerária, me mandou uma mensagem, perguntando se podia me ligar. Eu disse, pode. E ela me disse assim, missionária, eu tenho algo para lhe dizer. Eu estava desviada, não sei quanto tempo, se não me falha a memória, era 7 anos. Mas naquele dia, no culto fúnebre da tua mãe, quando você ministrou a palavra, eu reconciliei com o Senhor. Lá na igreja, no culto fúnebre da tua mãe, uma palavra que eu ministrei num culto fúnebre, alcançou uma alma, e eu entendi que o pior cenário da nossa vida não é para nós ficarmos parados, mas embora estejamos no meio de um vale, o Senhor está dizendo, caminha nesse vale, avança nesse vale, porque a minha mão está te sustentando. Está doendo? Vai caminhando. Está difícil? Vai andando. Ah, missionária, não tenho força para andar, engatinha, vai caminhando, Ramassoramanai, vai arrastando, mas não pare. Aleluia. Sabe o que Davi disse sobre isso? Davi vai apresentar o pior cenário da existência de uma pessoa no Salmo 23. E ele vai dizer assim, ainda que eu andasse. Eu gosto demais desse negócio. Ainda que eu andasse por um vale de sombra e de morte. Davi não vai dizer ainda que eu estivesse parado, ainda que eu estivesse anestesiado, estagnado, paralisado. Davi está dizendo, ainda que eu andasse. Hoje de manhã eu ministrei numa igreja, eu falei sobre o avivamento, e eu dizia ali, um crente avivado é um crente que se movimenta, um cristão avivado, ele está em movimento. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que se movimenta, porque o Espírito no início se movia, aleluia. No dia do Pentecoste, o vento impetuoso, o vento é movimento, ele veio no meio do vale, o vento sopra e traz vida. Deixa eu te dizer uma coisa, pelo amor de Deus, não fique parado, se movimente. Missionária, não é fácil se movimentar no meio do vale, eu sei que não é. Tem dias que a nossa vontade é sentar, chorar e largar tudo, e eu digo com propriedade sobre o que eu estou dizendo. Eu digo, sei quantas vezes eu disse, Senhor, esse negócio de ministério é doído, é doloroso, é difícil. E as pessoas olham e dizem, deve ser bom demais ser missionária, viaja de um lado para o outro, né? Fala, é bom mesmo. E é bom mesmo. Só que tem as lutas como qualquer outra situação. Como é que você consegue, missionária? Como é que tanta gente consegue? Como é que Davi conseguia? Como é que Ezequiel consegue caminhar no meio do vale? Não tem segredo, a Bíblia conta. Verso 1, nós lemos, e a mão do Senhor estava sobre mim. Eu vou repetir para você guardar isso no teu coração. E a mão do Senhor estava sobre mim. Você só caminha porque a mão dele te sustenta. Você só caminha porque a mão dele te impulsiona. Você só não parou ainda porque a mão dele está dizendo, avança, anda, continua, prospera, caminha. Não é hora de parar, é hora de avançar. E a mão do Senhor está sobre nós nesta noite. A mão do Senhor está sobre a tua casa, sobre o teu ministério,
sobre a tua vida financeira, sobre o teu casamento, sobre a tua parentela. A mão do Senhor está nessa igreja, a mão do Senhor está sobre a vida dos pastores, a mão do Senhor é o Todo-Poderoso de Israel que está guardando a nossa história, que está guardando a nossa vida. É a mão dele que não nos deixa parar, é o Senhor dizendo: vai, avança um pouco mais. O texto diz assim, que o cenário é caótico. A gente não precisa, e eu nem quero romantizar o texto, é um cemitério a céu aberto. Ossos esparramados, jogados de qualquer jeito. O estágio de decomposição é avançar. Tem alguém que trabalha na área médica? Ninguém? Aleluia. A irmã vai entender o que eu estou dizendo então. Os ossos sequíssimos significam que o estágio é muito avançado, não é, irmã? Porque no primeiro dia pós-morte, me corrija se eu estiver errada, porque eu peguei essa informação no Google, né? O nosso corpo ele ainda tem um cheiro peculiar que é só nosso, com exceção de algumas infecções e bactérias que podem a pessoa já ter antes da morte. Mas no segundo dia pós-morte, o corpo já começa a feder e entrar em decomposição. E ali começa a aparecer os primeiros insetos, as primeiras moscas, os primeiros besouros, que começam a comer aquela carne já podre em decomposição. E para chegar nesse estágio aqui, onde os ossos já se desligaram, um osso do osso, tem que ter pelo menos mais de 2 anos de decomposição. E eu leio isso daqui, pastor, e esses dias eu estava lendo isso daqui, e eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa decomposição. Aí, eu comecei a observar, eu estava sentada lá na sala de casa, e eu li assim, falava: Senhor, então quer dizer que alguém que era osso seco, um dia teve vida. Porque para chegar nesse estágio de decomposição, um dia teve que ter vida. Porque antes da morte tem a vida. Então quer dizer que alguém que está em decomposição, um dia cantou, um dia pregou, um dia ensinou, um dia liderou, um dia participou, um dia congregou, um dia dizimou, um dia ofertou, um dia abençoou a obra. Mas a decomposição, a morte espiritual veio. Passou o primeiro dia. Está ruim, está decompondo, já morreu. Mas a pessoa olha e diz: não, é crente ainda, porque tem cara de crente ainda. Tem o mesmo semblante. Só que com uma semana, não disfarça mais. Porque as pessoas começam a olhar e começam a sentir o mau cheiro. Sabe o que é esse mau cheiro? O teu falar não é manso mais, é agressivo nas palavras. Não respeita mais a liderança. A pastora, e o pastor diz: vem no culto domingo. Esse pastor acha que manda em mim, eu vou quando eu quero. Soberbo, acha que pode falar e fazer o que quiser. Decomposição espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e graças a Deus que eu não vou encerrar a mensagem aqui, porque o texto diz assim, que mesmo nesse cenário de decomposição extrema, Deus traz vida no meio do vale. Aleluia! Esse Deus, Ele é poderoso. Eu não sei o que tem te feito parar, o que tem tentado te parar. Eu não sei o que tem anestesiado as tuas emoções e o teu propósito celestial. Mas o Senhor está dizendo: está no vale, mas eu vou trazer vida nesse vale. Vai ter vida de novo. Ossos secos vão voltar a viver. Aleluia. Podem tornar a viver esses ossos, Ezequiel? Não sei. Ezequiel está dizendo: só tu sabes. Sabe o que é isso? É um camarada sábio. Porque em um tempo onde as pessoas são tão imediatistas e querem as coisas para ontem. Um dia eu saí de uma igreja, estava pregando, e Marcelo disse assim: vamos passar no drive-thru do McDonald's para a gente comprar um sanduíche. Eu particularmente não gosto muito, mas Marcelo e a Sofia gostam bastante. Eu falei: tudo bem, vamos passar. Não tinha nem 4 minutos que eu estava na fila, comecei a reclamar. Falei: nossa, podia ter descido e comprado, ia ser mais rápido. O Espírito Santo falou comigo: está murmurando do quê? Eu sou paciente e longânimo. Falei: Jesus, me perdoa, vou esperar meia hora caladinha se for preciso.
Porque nós somos imediatistas. Deus diz hoje, tenho promessa, vou te prosperar. Amanhã a gente quer que o negócio aconteça. Não sabe perseverar, não sabe esperar o tempo de Deus. Ezequiel estava dizendo: Senhor, aquilo que eu não sei, tu sabes. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode orar para alguém ser curado, mas quem cura é Deus. Você pode orar para Deus salvar alguém, mas quem salva é Deus. Você pode orar para Deus libertar alguém, mas quem liberta é Ele. Você pode orar para Deus abrir a porta, mas quem tem a chave é Ele. Aquilo que eu não posso, tu podes, Senhor. Aquilo que eu não sei, tu sabes. Aleluia. É o Senhor dizendo: aquilo que cabe a você fazer, faça. Mas aquilo que cabe a mim, deixa comigo. A palavra do Senhor vai relatar lá no livro, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, o momento onde Jesus anda sobre as águas. Eu amo aquele texto, para mim é o milagre mais lindo. E Jesus vai andando sobre as águas. A Bíblia diz que os discípulos estão na quarta vigília, o período das 3 às 6 da manhã. O período em que para os judeus era uma crença. Eles acreditavam como se o espírito saísse do corpo. Para a medicina, para a ciência, é o momento onde nosso cérebro trabalha de modo mais lento. Eles já remaram a primeira, a segunda e a terceira vigília. E Jesus vem caminhando sobre as águas na quarta vigília. Era Jesus dizendo: ei, na primeira vocês tinham força, na segunda também, na terceira tinham um resquício de força, na quarta não podem, deixa comigo que eu ando sobre as águas. Era Jesus dizendo. Quando Jesus vem caminhando, pastora, quantas vezes eu disse: Jesus, por que o senhor não foi nadando? Alugou um barco, pediu alguém para levar, tinha que ser andando sobre as águas. Um dia eu entendi que tinha que ser andando sobre as águas, porque Jesus estava dizendo para os discípulos: aquilo que você acha que afunda o teu barco, eu ando por cima. Aquilo que você acha que destrói os teus sonhos, eu ando por cima. Aquilo que você acha que é o fim do teu ministério, eu ando por cima. Aquilo que você acha que é o ponto final na tua história, eu ando por cima. É Jesus dizendo: eu estou no controle da tempestade, eu estou no controle desse vale, Ramanai. E a Bíblia diz assim: diante disso, desse cenário, que Deus vai dizer a Ezequiel, profetiza e diz: assim diz o Senhor. Aí Deus vai dizer assim: eu vou colocar espírito, eu vou colocar tendões, eu vou colocar carne, eu vou colocar a pele, e depois Deus repete o espírito. Esses dias eu estava assim: Senhor, por que o Senhor não diz eu vou colocar coração, eu vou colocar pulmão, eu vou colocar rins? Deus fez o nosso corpo, Ele conhece a nossa anatomia melhor do que qualquer médico, qualquer cientista, do que qualquer radiologista. Ele fez o nosso corpo. Aí eu fiquei pensando: por quê? Aí eu fui estudar sobre essas 3 coisas: tendões, carne e pele, pastor. E eu encontrei algumas informações que eu vou compartilhar com você, que são extraordinárias. Aí eu pesquisei lá qual a função do tendão no corpo humano. A função do tendão é juntar aquilo que está separado. A função dos tendões está diretamente ligada ao sistema nervoso, é aquilo que traz movimento. Aleluia. Os ossos eram secos, estavam em decomposição, representava a ausência de esperança do povo israelita. E Deus estava dizendo: Ezequiel, diga para o meu povo que eu vou restaurar o movimento deles. Aleluia. Diga para o meu povo, Ramassoramanai, que eu vou restaurar o sistema nervoso, eu vou controlar as emoções, eu vou colocar tendões. Meu Deus, que coisa linda! Eu olho para isso e eu fico: Senhor, Tu és Deus de detalhe, Tu és Deus extraordinário. O povo está desgarrado, pastora, e Deus está dizendo: vai voltar a se movimentar. Eu vou ligar osso com osso, vai ter movimento. Movimento é avanço, movimento é união, movimento é crescimento. É o Senhor dizendo: vai ter tendões sim, vai ter movimentação de novo. Deus continua e diz assim: diga que eu vou colocar a carne. A carne serve para proteger os órgãos. A carne, aleluia, é aquilo que dá cor na nossa pele. Isso é lindo. Aquilo que faz a gente ficar coradinho. Porque onde tem sangue, protege as veias.
As veias que ligam diretamente ao nosso coração. Falei, Jesus, o Senhor é cheirosão demais. É o Senhor dizendo, eu vou colocar carne no meu povo. Deus estava dizendo assim, Ezequiel, eu vou proteger aquilo que é vital. Eu vou guardar as emoções, eu vou guardar a casa, eu vou guardar a família, eu vou guardar o ministério. No meio do vale vai ter ordem de vida para a tua história. No meio do vale vai ter ordem do céu para você se posicionar. Primeiro Deus restaura a união, a estabilidade, depois vem com as emoções, vem com a proteção. Aí Deus diz, ei Ezequiel, eu vou colocar pele. Aí eu fui lá no Google, para que serve a pele? Aí apareceu lá assim, proteção contra ataques externos. Aí eu pensei, não, tem que ler isso de novo. Proteção contra ataques externos. Sabe o que é isso? Deus vai te colocar em um lugar que vai te resguardar de ataques externos. Embora os ataques vão existir, é como se você estivesse num lugar alto. Eu quero que você imagine você aqui. Imagine que isso aqui é uma montanha. E lá embaixo, você vê o que está acontecendo. Você vê carros passando, você vê pessoas caminhando. Você identifica pessoas falando, mas não sabe o que elas estão dizendo. O inimigo das nossas almas está lá embaixo, dizendo assim, ei, não vai dar certo. Não vai conseguir. Mas a gente está guardado porque tem pele, tem proteção contra ataque externo. E nós estamos assim, como é que é? Eu não estou ouvindo. Eu estou guardada. Como é que é? A minha vida está guardada pelo Todo-Poderoso. A mão do Senhor está sobre a minha história. Ele é escudo sobre a minha vida. Ele é recompensa sobre a minha vida. Aleluia. Ele é o sol da justiça sobre mim e sobre ti nesta noite. Ele é aquele que é todo poderoso para trazer livramentos e te fazer caminhar de novo. É o Senhor dizendo, Ezequiel, eu vou restaurar tudo no meio do meu povo. O exército está pronto e Ezequiel vai dizer, Senhor, não tem vida. Aí Deus diz, profetiza. O que Ezequiel era, irmãos? Me ajuda aí. Diga comigo assim, profeta. O que Ezequiel era? E Deus mandou ele fazer o quê? Não tem segredo não, pastora. É simples, não é? Aquilo que Deus quer que nós façamos, Ele já entregou para nós. Deus nunca vai mandar você fazer algo que outrora Ele já não tenha determinado sobre a tua história. É o Senhor dizendo, te chamei como adorador, adore. Te chamei como profeta, profetize. Te chamei como cantor, cante. Te chamei como pastor, pastoreie. Te chamei como líder, lidere. Te chamei como médico, exerça. Te chamei como dentista, exerça. Te chamei como advogado, advogue. É o Senhor dizendo, eu tenho um chamado específico sobre a tua vida. Faça isso com alegria, porque eu já determinei sobre a tua história. Sabe por quê? Eu digo isso com temor no meu coração e Deus sabe disso. Sabe por que muitos lugares, aqui em Goiás não, só lá em Minas, as portas têm se fechado, lugares que eu digo são igrejas, e pastores não têm conseguido continuar pastoreando, porque infelizmente, hoje nós sabemos que além do chamado, existe o famoso QI, quem indica, é filho do fulano, do ciclano, neto do beltrano, vamos entregar uma igreja para ele, como se igreja fosse profissão, e o negócio não dá certo, ninguém entende por quê, porque esse não é o chamado. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está dizendo, Ezequiel, profetiza, porque te chamei como profeta. Aguarda isso no teu coração. Faça aquilo que o Senhor já determinou para você fazer. Faça com alegria. Com alegria. O texto bíblico vai dizer assim, irmãos, que diante desse cenário, diante desta situação, o exército vai colocar-se de pé. Porque no vale, quando os ossos iam se ajuntando, houve barulho e movimento. Cada osso com seu osso. Eu gosto dessa expressão, cada osso com seu osso,
Porque não teve osso do pé que foi parar na cabeça, nem osso do braço que foi parar na perna. O nome disso é anomalia, e o nosso Deus é Deus de perfeição. Cada osso com seu osso. Porque nós pertencemos a um corpo onde cada um tem a sua função. E às vezes nós achamos que nós não temos função no corpo. Começamos a questionar: Deus, qual é o meu chamado? Qual é a minha função? Qual é o meu ministério? Eu me lembro de um pastor amigo nosso lá da cidade de Contagem, cidade vizinha de onde nós moramos. Ele pastoreia uma igreja batista, e um dia desses ele conversando com o Marcelo e eu, e ele relatou que ele ganhou uma senhora para Jesus, Maria das Graças, de quase 90 anos, pastora. Ela era ubandista, aceitou Jesus, foi discipulada, foi batizada. Só que passou um tempo que ela já estava na igreja, todas as vezes que o pastor José fazia o apelo, a irmã ia na frente, toda vez. E aí a pastora conversou com ele e disse: amor, talvez ela não tenha entendido que ela não precisa mais ir na frente. É bom explicar para ela, ela já está com a idade avançada, às vezes não compreende isso. E o pastor disse que foi falar com ela, foi dizer: olha, irmã Maria, a senhora não precisa mais vir à frente, explicando para ela a situação. E ela disse: pastor, deixa eu te contar uma coisa. Um dia o senhor pregou na igreja sobre chamado. Naquele dia eu disse: Deus, qual é o meu chamado? Aí eu comecei a ficar na portaria com os irmãos, mas minhas pernas doíam muito, eu não consegui. Eu não consigo ministrar porque eu não tenho leitura, eu não tenho voz boa para cantar. E nem fôlego para isso, mas eu tenho. Eu não consigo ficar ajoelhada muito tempo orando porque meu corpo dói. Eu não consigo ficar na intercessão porque tenho que ficar com a mão levantada e os meus braços são fracos. Mas eu comecei a perceber, pastor, que quando o Senhor ministrava aquelas palavras lindas e fazia o apelo, as pessoas ficavam com vergonha de ir na frente. Mas quando um ia, todos iam atrás. Não tire de mim o meu chamado. Eu escutei aquela história e falei: Senhor, ninguém é inútil na tua obra. Ninguém é inútil neste lugar. Você tem utilidade nesta casa. Precisa de alguém no teclado, de alguém tocando, de alguém cantando, de alguém limpando, de alguém colhendo oferta. Precisa de alguém colocando álcool nas mãos, alguém aferindo a temperatura. Precisa de alguém para dirigir o culto, para ministrar a palavra. Precisa de alguém para lavar o banheiro. Precisa-se sempre de alguém para alguma coisa. Se você não está fazendo, é porque você não quer. Me desculpe isso, mas é uma verdade, porque aqui é um lugar que tem espaço para todo mundo se movimentar. Aleluia. O texto diz assim, que os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. Eu estou encerrando. A Bíblia, quantos minutos eu tenho ainda, pastora? A Bíblia diz assim, que diante desse cenário, o exército estava pronto e formado, de pé. O último verso que nós lemos, o verso de número 10, vai dizer assim: profetizei conforme a ordem recebida. Profetizei conforme a ordem recebida. Ezequiel não vai falar o que ele quer, ele vai falar o que Deus manda. Em tempo onde as pessoas dizem: assim diz o Senhor, eu imagino Deus lá olhando, dizendo: será que eu disse isso mesmo? Não estou lembrando não. Você vigia aí, crente. Onde temos visto pessoas frustradas e decepcionadas, dizendo que as promessas não se cumpriram, quando nem foi Deus que prometeu. Um dia minha filha disse assim: mamãe, como é que eu sei se algo que um profeta me falou é de Deus? Eu disse: minha filha, se cumprir é de Deus. É simples. Simples assim. Um dia uma pessoa me disse: daqui não sei quantos dias vai acontecer assim, assim, assim. Chegou no dia, a Sofia estava do meu lado: ai mamãe, não aconteceu. Eu falei: minha filha, as pessoas são falhas, né? A gente não pode julgar. Profeta, o Espírito é sujeito ao profeta. Nós temos que ter sensibilidade a isso. E eu me preocupo muito com isso, é algo que eu sempre peço: Senhor, não deixa que dos meus lábios saia nada que não seja a tua vontade e a tua palavra. Eu digo: tem misericórdia da minha vida, que dos meus lábios não saiam palavras de morte, mas sim de vida. O texto diz assim, que Ezequiel profetiza conforme a ordem recebida. O Senhor vai te dar ordem no mundo celestial. O que Ezequiel estava profetizando no mundo espiritual já tinha sido lançado uma palavra. O que Ezequiel estava fazendo no mundo espiritual já estava pronto. Ei, o Senhor vai colocar no teu coração coisas que você vai dizer: meu Deus, será possível? Aí Deus está dizendo: ei, no mundo espiritual já está pronto. No mundo espiritual já está pronto. Aleluia.
no mundo espiritual já foi determinado sobre a tua vida. O exército Põe-te de Pé, e é um exército muito grande. A versão que eu li foi NVI, mas a gente sabe que tem a mensagem King James, Almeida corrigida, e por aí vai, né? Uma série de outras, assim, que bom que tem. A questão é que, se eu lesse aqui em outra versão, esse mesmo texto, eu vou encontrar outra palavra. Era um exército enorme, era um exército incontável. E um dia eu disse: Deus, por que o Senhor não mostrou para Ezequiel quantas pessoas tinham? Eu sou curiosa demais, pastora. Aí eu falei: eu queria saber, Jesus, me conta quanta gente tinha lá, me fala. O Senhor me fez entender algo quando eu questionei Deus acerca da quantidade de pessoas. Imagine você em uma situação onde você vê algo que você se espanta tanto que você não sabe descrever. Que a gente faz assim, ó, sabe? A gente fica, uau! A gente fica abismado, esbabacado. Fica assim, ó. O que estava acontecendo com Ezequiel era isso. O exército é tão grande que Ezequiel está assim, ó. É incontável. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu vale hoje pode estar grande, mas o exército que Deus levanta ao teu favor será incontável. O teu vale pode estar difícil, mas o que Deus irá fazer será incontável. Aleluia. Alguém vai olhar e não vai saber descrever como foi e o porquê foi, mas é o Senhor dizendo: é incontável. As pessoas vão olhar e vão se admirar tanto e vão fazer assim, ó: meu Deus, como foi que aconteceu? Só Deus podia fazer. Se coloca de pé.